Lucas 3, verso de número 7. Dizia, pois, João Batista à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? João, ele era como, Jesus disse que João era como uma lâmpada que iluminava o caminho das pessoas até Deus. João era como uma candeia que alumiava no lugar escuro, um povo que estava em trevas, e João veio como uma luz. Através daquela palavra que ele trazia, ele ia conduzir aquela sociedade afastada, desviada, entregue à idolatria, entregue às tradições criadas por homens e distante da vontade de Deus, distante da palavra de Deus. E João trouxe aquela palavra para tentar levar a nação de Israel de volta a Deus, de volta à obediência a Deus, à submissão a Deus. E João estava pregando. João sabia que o público que estava ouvindo ele era um público religioso, eram pessoas religiosas, eram pessoas que, entre aspas, guardavam a lei, porque na verdade aquele povo não guardava a lei. Eles haviam introduzido muitas coisas na lei, incrementado a lei com muitas doutrinas, com muitos costumes que de fato não fazia parte da lei. E eles, as partes mais rigorosas da lei, como apedrejar uma prostituta, essa parte eles gostavam de fazer mesmo assim, como carrasco, para se sentindo, porque era uma sociedade que se sentia santa, era uma sociedade que se sentia pura, que se sentia justa pelas obras que eles faziam. E na verdade eles não tinham nada de justiça própria, e na verdade era um povo que havia desagradado muito a Deus. E João sabia que era um povo religioso, o povo que estava ouvindo ele e que vinha para se batizar. Mas entre esse povo também vinha prostitutas, também vinha ladrões, vinham pessoas corruptas, vinham pessoas que eram entregues mesmo ao pecado, às orgias, às bebedeiras, às farras, enfim. Então havia esses dois tipos de pessoas ali procurando João. Primeira classe de pessoas, povo religioso, um povo de aparência certinha, um povo de aparência justa, um povo que ia para a igreja, que frequentava a denominação, a religião, um povo de aparência justa, que aparentava ali, de aparência eles parecia que realmente serviam a Deus, mas de fato o coração não se via. E havia o outro público, as prostitutas, os drogados, os viciados, os ladrões, os corruptos, enfim. E quando João olha para aquelas pessoas que estão vindo até ele, aquela multidão que está ali, João, ele dirige a elas uma repreensão, ele dirige a elas uma repreensão dura, porque João olha para aquelas pessoas e ele diz para elas assim, aqueles que vinham ser batizados, no verso 7, né? Dizia, pois, João aos que saíam para ser batizados por ele: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira que está por vir? O que João está dizendo? João está dizendo para todos que estão ali, sem exceção, ele chama eles, olha, raça de víbora. O que é víbora? A víbora é uma cobra venenosa, um animal peçonhento, que tem veneno, um animal astucioso, um animal malicioso, que você está ali de repente para aquele animal bonitinho, uma coisa mais linda, de repente ele pica você e o veneno dele entra na sua corrente sanguínea e você acaba inchando e morrendo. Isso é uma víbora, uma víbora, uma cobra venenosa, é isso. E João, ao olhar aquelas pessoas vindo até ele, é assim que ele descreve a atitude daquelas pessoas. E por que João chama aquelas pessoas de raça de víboras, de cobras venenosas? Porque João viu, amados, que aquelas pessoas estavam vindo a ele, mas elas não estavam arrependidas, mas elas não estavam quebrantadas, elas não estavam compungidas. Eram pessoas que estavam vindo ali, meu irmão, mas tinham um senso de justiça própria. Era um povo que achava que estava ali, ia se batizar, porque acreditava, não, pode ser que ele seja o Messias, vamos se batizar. Mas era um povo, meu amado, que queria buscar a salvação por mérito próprio.
João sabia que o povo que estava ali, meu irmão, era um povo que todo dia João estava ali batizando gente, e vinha gente ser batizada, e ia embora, e vinha outros, e alguns continuavam ali ouvindo a palavra dele, mas era um povo que, embora estava se batizando, era um povo que não estava guardando os ensinamentos de João. Era um povo que continuava vivendo a mesma vida. Era um povo que continuava nas mesmas práticas, com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, corruptos do mesmo jeito, mentirosos do mesmo jeito, adúlteros, prostitutos do mesmo jeito. Apenas eram pessoas que haviam se batizado, como se o batismo por si poderia mudar alguma coisa na vida dele. E por que eu estou pregando isso hoje, amado? Porque domingo passado nós falamos aqui um pouquinho sobre o novo nascimento. Nós falamos aqui, querido, que não basta apenas nós identificar uma falsa doutrina, não basta apenas a gente saber identificar um herege, um falso profeta, e isso não vai nos dar salvação. É preciso a gente nascer de novo. E ainda continuando ainda nesse mesmo tema, nesse mesmo propósito de novo nascimento, eu preciso que você entenda uma coisa essa noite. Me diga, meu irmão, será que se eu olhasse para vocês essa noite aqui e dissesse igual a João, raça de víboras? Será que se eu olhasse para vocês aqui essa noite e dissesse, irmãos, vocês são hipócritas, irmão, vocês são cobras venenosas, porque vocês estão aqui, pediram para me batizar vocês, mas a vida de vocês continua a mesma coisa, não houve mudança, não houve um novo nascimento, vocês continuam corruptos, mentirosos, adúlteros, prostitutos, corrompidos, viciados. E quando digo vício, não me refiro só a cachaça, a cerveja, a droga e álcool não, meu irmão, eu me refiro a tudo que dá prazer à carne. Viciado em filme, viciado em novela, viciado em entretenimento, um viciado. Será que se eu dissesse isso para vocês, será que ia ficar alguém aqui essa noite? Mas eu quero falar para você uma coisa, irmão. Claro que eu não estou trazendo essa mensagem aqui para insultar ninguém, mas deixa eu dizer para você uma coisa: se a vida de algum de nós aqui viemos, nos batizamos, estamos na igreja, levamos a Bíblia, participamos dos trabalhos da igreja, aparentamos para as pessoas de fora, temos uma vida certinha, regrada, mas se não houve uma mudança no seu interior, no seu coração, se não houve de fato um arrependimento e uma transformação de vida, então a própria palavra de Deus já está chamando você de raça de víbora. Por quê? Porque não houve mudança na sua vida. Porque embora você tenha sido batizado, embora você tenha ido às águas, embora você tenha vindo aos cultos, tenha levado a Bíblia, mas a sua vida fora dos olhos do pastor, fora dos olhos da congregação, fora dos olhos dos irmãos, você sabe que a sua vida é a vida de uma pessoa corrompida. Eu não estou aqui apontando ninguém, porque eu não sei, eu não conheço. Mas esses dias eu fui levar um obreiro aqui no médico, bem cedinho. A gente saiu, era 6 e pouco da manhã. E eu fui com ele para o médico, e ele foi lá pegar a fila, e eu me assentei. Tinha umas barraquinhas lá de lanche, e um senhor muito simpático, pode sentar aí. Eu sentei e fiquei lá. Enquanto eu estava lá sentado, aquele homem, ele falava sobre mulher, de sexo, falava, as pessoas iam e ficava com um monte de escarnecimento, e sentou alguns outros camaradas lá perto da barraca lá, porque eu sentei um pouco mais afastado, mas eles estavam lá embaixo da barraca, e eu prestando atenção na conversa deles, e era só coisa imoral. E de repente desce de um homem, um camarada, mais outro homem, aí ele diz: ô pastor, tudo bem? Vem aqui. O pastor foi lá. E o pastor foi lá, já chegou falando de dinheiro, chegou falando um monte de besteira também. E aí o irmão foi dando, o camarada que estava lá foi dando corda, e o pastor soltando também uma besteira, e o irmão dando corda.
E aí eles achavam graça e tal, e de repente o pastor saiu. E a irmã que estava sentada, uma mulher que estava sentada, eu chamo todo mundo de irmão, a mulher que estava sentada lá com aquele camarada da barraca, quando o pastor saiu, eu fiquei prestando atenção, eles vão falar alguma coisa. Quando o pastor saiu, enquanto o pastor estava lá com essa besteira, eu digo, pá, o pastor não está vigiando. Eu dei até vontade de levantar e perguntar, ei rapaz, vocês são pastor mesmo? Rapaz, olha o comportamento de vocês. Não, eu vou ficar na minha, vou ficar quieto aqui. Quando ele levantou, eu disse, vamos falar alguma coisa. Quando o pastor saiu, que ele atravessou a pista, que ele disse, ficou lá do outro lado, a mulher disse assim, esse aí é mala, viu? Esse aí é um pastor mala, viu? E aí meu irmão, o camarada lá, dono da banquinha, falou um monte de besteira, pornografias, um monte de coisa. De repente, até então não tinha percebido. De repente chega um irmão na bicicleta, encosta. Quando o irmão encosta a bicicleta, ele diz, ô pai do senhor, irmão fulano. Ele já mudou o jeito dele. Chegou um irmão da igreja dele e disse, pai do senhor, irmão fulano. Já ficou sério. E eu digo, eu não acredito que esse camarada é da igreja. Ele estava aqui conversando um monte de asneiro, um monte de besteira, um monte de imoralidade, um monte de pornografia. E agora chega o irmão da igreja dele, ele muda a postura, pai do senhor, irmão, e já fica lá todo sério. Então, queridos, ali eu peguei a minha Bíblia, fui para dentro do carro, sentei dentro do carro, abri as portas do carro, fiquei lá sentado meditando, e eu pensando, meu Deus, como está a igreja nos dias de hoje? E eu fiquei a me perguntar, meu Deus, será que tem algum irmão lá da igreja que vive assim como esse homem? Meu Deus, será que tem alguma ovelha que o Senhor me entregou para apacentar, para pastorear, que vive dessa maneira? Nessas imoralidades, nessas pornografias, nessa linguagem suja, e quando chega um irmão da igreja, ele muda, fica sério, Pai do Senhor. Quem faz isso, irmão, é raça de víbora. Você está entendendo a palavra, amém? Eu não estou lhe insultando, eu não vi nenhum de vocês fazer isso, mas eu estou querendo lhe alertar, meu amado. Eu estou querendo lhe alertar, porque já chegou pessoas para mim, eu percebi que a pessoa veio para se batizar e achou que quando se batizasse ia mudar alguma coisa na vida dele. Meu irmão, vou te dizer uma coisa para ti, o simples fato de você se batizar não vai mudar nada na sua vida. Se acha que vai mergulhar nas águas e depois vai sair de lá e já mudou tudo, não, meu irmão. Essa mudança, ela tem que ser construída pela presença do Espírito Santo e o temor de Deus na tua vida. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Aí eu vi aquele pastor, aquele obreiro que andava com o pastor e aquele irmão que estava lá, eu vi que grande parte da igreja não está levando a sério o cristianismo. Eu vi que grande parte daqueles homens ali, irmão, sem julgar, eles são apenas o reflexo de milhões de outros crentes que vivem daquela mesma maneira. Grande parte da igreja hoje não tem mais temor a Deus, tem dupla personalidade, tem duplo caráter. Na igreja canta, na igreja prega, na igreja louva, aqui em cima ou aí sentado, na igreja adora, chora, sei lá o que mais, e lá fora, meu irmão, é podre, é envenenado, é de fato alguém cheio de veneno. E esses dias Deus tem me usado muito, meu irmão, nesse tipo de pregação para revelar o escondido da vida das pessoas, o oculto. O presbítero Clésio estava conosco ontem lá na congregação de Assembleia de Deus lá em Redenção, e nós vimos ali Deus revelando o oculto escondido, meu irmão, de grande parte das pessoas daquela igreja. E eu tenho visto que Deus realmente quer revelar esses dias, e nesse exato momento Deus está revelando a sua vida aqui. Deus trouxe essa palavra para dizer para você que Ele conhece a tua vida, a tua conduta, e Ele está revelando a tua nudez aqui agora, essa noite. Não para a igreja, porque a igreja não sabe. Deus está revelando para você, para dizer para você que Ele sabe e conhece a tua vida, a tua conduta. Então, meus amados, eu entendo que a igreja precisa de uma postura mais séria.
A igreja precisa de uma postura mais madura, mais grave, de uma postura mais honesta, de uma postura mais irrepreensível. Nós precisamos mudar a nossa forma de falar. Não sei se você concorda comigo. Nós precisamos mudar a nossa forma de nos comunicar com as pessoas. E aí, mói disso, e aí, filho daquilo. Irmão, pelo amor de Deus, nós temos que mudar a nossa conduta, nosso comportamento, esse comportamento fétido, podre, que não faz parte da moral cristã, meu irmão. E não mudar apenas como uma pessoa que vai mudar por moralismo, não, mas mudar por temor a Deus, mudar por submissão a Deus, por sujeição ao Senhor. E eu sei o quanto isso é difícil. Eu não estou aqui para lhe afrontar, não. Porque quem trabalha aí como os irmãos, o presbítero Clésio e outros irmãos que trabalham em feira, outros que trabalham vendendo, em oficina, no meio de um monte de homem, de pessoas, meu irmão, escandalosas, imorais, é difícil, meu irmão, mas não é impossível. Não é impossível. Todo mundo aqui trabalha no meio de gente. Aí no meio do setor que você trabalha tem gente para tudo, para falar tudo, para dizer tudo. Mas cabe a você mostrar a sua conduta de homem de Deus e mulher de Deus. Cabe a você mostrar a sua conduta de homem de Deus e de mulher de Deus. Então eu vi ali, meu irmão, eu vi ali que de fato muitos cristãos não estão levando a sério sua caminhada com Deus. Querido, o que eu estou falando aqui é algo muito maior do que simplesmente ocupar essas outras cadeiras que estão vazias. O que eu estou falando aqui é algo muito mais sério do que simplesmente trazer uma multidão para cá e não caber mais e precisar de um templo maior. Eu estou falando da tua salvação. Eu estou falando do lugar onde tu vai passar a tua eternidade. Eu estou falando do teu destino eterno, onde você vai passar o resto da eternidade lá. Não é só 50 anos, não é só 1000 anos, é eternidade. Eu estou falando disso. João Batista olhar para aquele povo e viu que era um povo que estava ouvindo, mas não obedecia. João Batista disse: raça de víbora, vocês são cobra venenosa. Vocês estão aqui tudo bonitinho, tudo aparência boa, mas se der moleza, vocês dão uma picada, meu irmão, e o veneno de vocês mata. E assim tem pessoas dentro da igreja. Tem pessoas dentro da igreja. E o conselho que João Batista deu para aquele povo é o conselho que Deus dá para nós hoje. E qual foi o conselho, pastor? No verso 8. João Batista, depois de chamar eles de raça de víboras: quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? João Batista falava de uma ira que está vindo por aí contra a humanidade. Agora João Batista diz assim: produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. O que João Batista está dizendo? Não basta só vocês virem se batizar, não basta só você estar aqui todo dia ouvindo minha pregação. Era isso que João Batista estava dizendo. Não basta só agora vocês mudarem a aparência e dizer que estão santinhos. É preciso vocês produzirem frutos dignos de quem se arrependeu. O que é um fruto digno de alguém que se arrependeu? É mudança, é transformação. Fruto digno de quem se arrependeu. Fruto de quem não se arrependeu: prostituição, desonestidade, mentira, falsidade, hipocrisia. Fruto de quem não se arrependeu. Isso é uma pessoa que vive na carne. Aí o camarada se arrependeu, aí agora ele começa a produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, fiel à esposa, parou de se prostituir, honesto, parou de mentir, parou de os vícios. Os frutos dignos de quem se arrependeu. E João Batista mandou a gente produzir isso. Aí eu aproveito para fazer uma pergunta agora para nós, amados: que tipo de fruto você está produzindo? Frutos de quem se arrependeu? Ou frutos de quem ainda continua na carne?
frutos dignos de arrependimento. As pessoas que olham para ti agora, eles verem esses frutos de quem é uma pessoa, de uma pessoa mudada, de uma pessoa diferente, ou eles continuam vendo os mesmos velhos frutos que eles viam antes? Isso só quem sabe responder é você. Ele diz: produzam frutos dignos de arrependimento. Querido, não tem como estar arrependido e continuar no pecado. Tem gente que leva o arrependimento como se fosse uma brincadeira. Por exemplo, tem gente que não sabe nem o que é arrependimento, na verdade. Conta-se a história de um camarada que gostava de roubar o gado. Eles eram fazendeiros, e um fazendeiro gostava de roubar o gado do outro. Iam fazer esse fazendeiro. Um dia ouviu um pregador pregando e começou a ir para a igreja. E no que ele começou a ir para a igreja, ele começou a ouvir a palavra do arrependimento. E aí ele foi roubar. No outro dia foi para a igreja, ouviu a pregação. No outro dia ele foi roubar. Aí quando ele roubou, ele chegou em casa com o gado roubado, dobrou o joelho e disse assim: Senhor, me perdoa pelo gado que eu roubei do meu vizinho, Senhor, me perdoa. Mas Senhor, me perdoa também logo pelo que eu vou roubar amanhã, que amanhã eu vou de novo. Isso é arrependimento? Se ele tivesse arrependido, teria feito o quê? Rapaz, eu vou entregar o gado do homem. Volta lá, a carrada de gado aqui, meu amigo, olha, eu vim aqui para pedir perdão para o senhor, eu levei o gado do senhor, mas eu estou arrependido. Agora eu estou servindo a Deus, está aqui seu gado de volta. Isso ele teria feito. Ele não teria pedido perdão: Senhor, me perdoa. Não tinha nenhuma dor no coração daquele homem, irmão. Não tinha nenhuma tristeza no coração daquele homem. É igual o camarada que está traindo a mulher e todo dia sai com a amante, e todo dia pede perdão a Deus e todo dia continua saindo com a amante. É como o camarada, o jovem que está em prostituição, fazendo sexo com a namoradinha, e todo dia ele faz sexo com ela, e todo dia pede perdão a Deus, e todo dia continua fazendo sexo com a namorada. Isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Se nós queremos um lugar no reino de Deus, você quer, amém? Se nós queremos usar vestes brancas, nós queremos a coroa de glória em nossa cabeça, se nós queremos um corpo glorificado para habitar eternamente com o Senhor, nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Às vezes, meu irmão, nosso coração está tão endurecido por pecado, a nossa mente está tão cauterizada e acostumada com o pecado, que a gente não sente mais a dor quando comete aquele pecado. Então só nos resta uma saída: dobrar o joelho e pedir a Deus: Senhor, eu me acostumei com o pecado. Falar para Deus. Você não quer a cura? Quem quer a cura? Eu quero. Nós queremos. Então vai fazer o que? Senhor, eu me acostumei com o pecado. Senhor, eu estou em pecado e estou gostando do pecado e não estou querendo deixar. Senhor, e eu não quero isso, eu não quero essa vida, eu não quero me acostumar com o pecado, eu não quero amar o pecado, eu não quero andar em pecado, porém eu estou em pecado e estou gostando e não quero largar. Senhor, coloca a dor dentro de mim, arrependimento verdadeiro dentro de mim. Está vendo? Orar e pedir a Deus para você sentir a sua miséria, para você ver o lixo que está em cima de você. Se nós conseguíssemos, o homem que está em pecado, se ele conseguisse se olhar num espelho que revela pecado, ele ia conseguir ver, meu irmão, quanto de lixo está em cima dele. Se o homem, a mulher que está em pecado, se ele conseguisse sentir o odor do seu pecado, ele ia ver que é mais podre, mais fétido do que qualquer coisa podre nesse mundo. É 1.000 milhões de vezes mais fedido do que a coisa mais fedida que há nesse mundo: o nosso pecado. E ele fede nas narinas de Deus, ele atrapalha a nossa comunhão com Deus, ele embaraça os nossos caminhos, ele nos priva de ser salvo, ele impede de Deus andar conosco e nos guardar, nos proteger, nos abençoar. Eu lembro do que o
o profeta chegou para o rei Asa e disse: ouve-me, Asa e todo Judá, o Senhor está convosco enquanto vós está com ele. Se o buscardes, se deixará achar, se o deixardes, também vos deixará. Eu lembro também do que o profeta disse também: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O homem e a mulher que vivem em pecado, meu irmão, entregue ao pecado, a sua oração não passa do teto. O homem e a mulher que de pecado, ele pensa que Deus anda com ele, mas ele só pensa porque Deus não anda com ele, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Isaías 59. Você entendeu isso? Eu não estou falando, irmão, dos deslizes, dos pecados cometidos por acaso, porventura. Eu não estou falando disso. Isso aí, infelizmente, a gente sempre vai estar nessa peleja. Eu estou falando de alguém que está em pecado, está entregue ao pecado e não quer deixar esse pecado. Isso é o pecado que macula, que mancha, que suja, que fede, que atrapalha a tua comunhão com Deus e que impede tuas orações chegar até o Senhor. Então nós precisamos, irmãos, nos arrepender. Há uma convocação de Deus essa noite para nós, para o arrependimento. É preciso nós pararmos um pouco esses dias, hoje, ao chegar em casa ou amanhã, mas tem que ser urgente. É preciso você parar esses dias, sentar com Deus e conversar com Deus e falar para Deus o tipo de fé que você tem vivido, o tipo de homem que você se tornou, que você é, tipo de pessoa, de mulher que você é. Você tem que chegar e falar para Deus toda a sujeira que está dentro do seu coração, toda a imundícia que está consumindo a tua mente, e falar para Deus, se abrir com Deus e dizer: Senhor, eu quero sair disso, eu quero mudar, eu quero ser santo. Nós precisamos desse arrependimento. Por quê? Porque foi a pregação de João Batista. Quando João Batista apareceu ali no cenário pregando, a mensagem dele era simples. Ele dizia: se arrependam, porque o reino de Deus está chegando. Quando João Batista foi preso, Jesus, no Mateus capítulo 5, e Jesus vai começar a exercer o ministério dele, e a pregação de Jesus é idêntica à dele, e Jesus começa a dizer a mesma coisa: se arrependam, porque está chegando o reino de Deus. Jesus morre, ressuscita, sobe ao céu, os apóstolos ficam, Pedro traz o primeiro sermão em Atos 2, o segundo sermão em Atos 3, e nos dois sermãos que eles trazem, eles dizem a mesma coisa: se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. Então o que é que nós concluímos aí? Nós concluímos que a base da mensagem do Evangelho é arrependimento. Arrependimento e se voltar para Deus. E por que a necessidade do arrependimento? Porque ele está dizendo: se arrependam, porque o reino de Deus é chegando. O que é que significa isso? Se arrependam, se convertam, para que vocês possam entrar no reino de Deus. Porque se vocês não se arrepender e não se converter, vocês não vão poder entrar no reino de Deus. É isso que significa. Nós não podemos, irmãos, continuar vivendo até o fim na vida de pecado. Eu me lembro quando Deus fez Adão e Eva, eles tiveram dois filhos. Aqueles dois filhos chamados Caim e Abel. E Caim era um homem maligno, tinha inveja do seu irmão Abel e o perseguia, até que Caim resolveu matar Abel. E quando Caim matou Abel, e Deus falou: Caim, cadê teu irmão? Ele disse: eu sei lá, eu sou por acaso guarda do meu irmão? E Deus disse: olha, Caim, o sangue do teu irmão está clamando desde a terra, matou o teu irmão. E Deus perdoou Caim e colocou um sinal em Caim, dizendo: Caim ficou com medo das pessoas matarem ele para onde ele fosse, e Deus colocou um sinal em Caim e dissesse: quem matar Caim vai ser castigado. Deus perdoou ele.
Mas Deus, ao perdoar Caim, como Deus nos perdoou, amém? Deus, ao perdoar Caim, Ele disse assim: Caim, olha, o pecado bate à porta, mas cabe a você dominar. Entendeu? Caim, o pecado bate à porta. João, Maria, José, Antônio, Francisco, você, o pecado bate à porta, cabe a você dominá-lo. Cabe a você dizer: eu não quero pecar. Outro dia eu fui aconselhar um irmão desviado. O irmão caiu na bebedeira. Eu sentei com o irmão, sentei com ele, eu falei: olha, irmão, eu não tenho muito para lhe falar, porque o que eu tinha para lhe falar eu já falei tudo, e você conhece a doutrina, conhece a palavra, você andou com a gente há muito tempo, mas uma coisa eu quero lhe dizer: só depende de você levantar daqui agora e mudar. Você pode levantar dessa cadeira agora e continuar bebendo, continuar no mundo, como você também pode decidir levantar dessa cadeira agora e dizer: vou voltar para a igreja, vou me arrepender e vou andar com Jesus. O pecado bate à porta, cabe a mim e a você dominar. Só depende de você essa noite, irmão. Deus fala conosco hoje. Só depende de mim hoje, só depende de você hoje. A gente sair daqui e dizer: eu vou sair daqui hoje, mas vou sair para viver uma vida de obediência e santidade. Eu não vou ser uma mulher hipócrita, você vai dizer, mas eu vou buscar ser uma mulher santa em todos os aspectos. Eu não quero ser aquele irmão hipócrita, fariseu, mas eu vou procurar ser um homem santo em todos os aspectos. Só depende de nós ao sairmos daqui e tomar essa decisão. Ninguém pode tomar ela por nós. Ninguém. É interessante, irmãos, como mensagens que nós chamamos de evangelísticas se encaixam perfeitamente para nós essa noite. Normalmente nós vamos às ruas, às praças e chamamos os drogados, os viciados e as prostitutas ao arrependimento. E esses dias Deus tem chamado a igreja ao arrependimento. E por que Deus está fazendo isso? Eu não tenho dúvida que é porque está próximo do nosso encontro com Ele. E Deus está dando uma chance para a gente se salvar. Deus está dando uma oportunidade para nos arrependermos, para nos salvar. E falando ainda da questão da árvore, ele diz aqui no verso 9, aliás, ele diz assim no verso 9: e também já está posto o machado à raiz das árvores. As árvores somos nós. Quando ele diz, preste muita atenção no que esse texto significa. João Batista sabia que Jesus já tinha chegado e era a questão de poucos dias para Jesus se manifestar, e que aquela pregação era uma pregação de juízo. Ou as pessoas continuavam em pecado depois daquela pregação, ou as pessoas continuavam em pecado para ir para o inferno, ou as pessoas se arrependiam para ser salvas. Era uma pregação de juízo. E João Batista diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e jogada no fogo. O que ele está querendo dizer? João Batista está dizendo: amados, essa mensagem que eu trago é a última mensagem. O Messias já chegou, ele vai se manifestar, e ele traz a última oportunidade de salvação. Ou seja, o tempo do juízo de Deus já chegou. Quem aceitar esta palavra vai ser salvo, quem não aceitar vai ser condenado. O machado já está colocado à raiz das árvores. Nós já estamos sendo cortados, ou para ser jogados no inferno, ou para ser recolhidos no celeiro de Deus. Aí eu me lembro o que está lá em Mateus capítulo 7, quando João Batista, não, melhor, aqui em Lucas também, capítulo 6, bem pertinho,
no verso 43, mas deixa marcado aí. No verso 43, ele diz assim: porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem uma árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figo dos espinheiros, nem se vidivam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? O que o Senhor está dizendo aqui nesse texto? João Batista acabou de dizer: produzam frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está cortando vocês. E se você morrer, se você partir, o machado já está cortando. Sim, e se você partir dando fruto ruim, você vai ser jogado no fogo. Mas enquanto o machado está cortando, a tua vida está avançando e perto do fim, dá tempo ainda de você mudar esse fruto para fruto bom. E se você partir e conseguir transformar esses frutos ruins em fruto bom, aí você vai ser partido, mas vai ser jogado no celeiro de Deus. E eu quero dizer, meu irmão, olhando por esse ângulo, eu vejo que realmente há pressa de arrependimento, porque numa coisa rápida, é um machado batendo na árvore, ele corta rápido. O que eu quero dizer com isso? Que a vida do homem é como um vento que vem e passa, é como uma neblina que chega e depois vai embora. A vida do homem é como uma vela acesa no meio do tempo, ela chega e ela passa rapidamente, por mais pareça demorar, mas a vida dos dias do homem é breve nessa terra. Então, se o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto será jogada no fogo, e a árvore que dá bom fruto vai ser recolhida no celeiro de Deus. Então o texto é muito claro em dizer que Deus não faz escolhas pela cara. Você é bonitinho, você é bonitinha, você é cheiroso, cheirosa, bem vestido, mas Deus não te escolhe por isso. De repente você é bonito, cheiroso, bem vestido, mas você está fedendo nas narinas de Deus. E tudo só está dependendo de quê? Do teu arrependimento. Tudo só está dependendo de você se arrepender de verdade e procurar se firmar verdadeiramente na palavra do Senhor. Tem um texto ainda que eu queria ler com a igreja. Hebreus 6, 7. Hebreus capítulo 6, versículos 7. Quantos pregadores, irmãos, em cima dos púlpitos com a vida podre. Há um tempo atrás mesmo eu vi o próprio pastor Cisino Bernardino, o dirigente dos Gideões Missionários, no púlpito lá dos Gideões, no pavilhão, contando lá o que estava acontecendo em cima do altar. Só que ele botou aqueles pregadores para fora, mas ele contou. Ele disse que chegava gente lá fedendo a bebida para pregar e para cantar. Tinha gente, menina que ia lá cantar, aquela unção tremenda, depois ia sair de lá e ia para os motel com alguns dos pastores. E se esses aqui não cantam nem prega mais aqui. Mas estava acontecendo isso. Pessoas com a vida podre em cima do altar e aparentando ter uma unção tremenda. Ele diz aqui em Hebreus 6, verso 7: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aquele por quem é lavrada e recebe a benção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e abrolhos é reprovada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. O que ele está falando? Ele está falando que essa terra somos nós. Nós recebemos a chuva e tudo depende do que nós produzimos. Todos estão recebendo a mesma chuva, a mesma palavra, o mesmo aviso, a mesma exortação. Mas ele diz que tem uns que produzem erva boa, esses vão ser abençoados. E ele diz que outros produzem espinhos e abrolhos, esses vão ser condenados. A chuva é a mesma.
Nós temos dezenas de pessoas aqui, todos estão ouvindo a mesma exortação, a mesma mensagem, a mesma palavra. Amanhã uns vão andar com temor e vão consertar suas vidas com Deus, outros vão continuar na mesma vida de pecado. A chuva foi a mesma, a palavra foi a mesma, a exortação foi a mesma, mas o coração produziu algo diferente. Um produziu espinhos e abrolhos, o outro produziu frutos para receber a bênção de Deus. Mas ele diz no verso número 9: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação de vocês, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor, para que com o seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda serveis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza de esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Amém. O que o autor de Hebreus está falando aqui? O autor de Hebreus percebeu o seguinte, que teve uns irmãos que no princípio estavam caminhando bem, que teve uns irmãos que no princípio eram aqueles crentes fiéis, fervorosos, tementes a Deus, mas agora o autor de Hebreus começou a perceber, ou foi informado, de que alguns irmãos que estavam ali meio que não estou nem aí, sabe, meio que aquela coisa meio frio, não estava mais tendo aquela vida com Deus, não estava mais se preocupando na santificação, não estava mais se preocupando no comportamento, no testemunho que tem que dar, na conduta irrepreensível e santa que o cristão tem que ter. O autor de Hebreus começou a perceber isso e ele começou a exortar os irmãos, começou a dizer aos irmãos que eles fossem perseverantes, cada um deles mostrasse o mesmo cuidado até o fim da vida deles. Para quê? Ele diz, para que eles tivessem a completa certeza da esperança da salvação. E esse é o conselho que Deus traz para nós nesse momento, que nós devemos mostrar o mesmo zelo, mesmo cuidado, mesmo amor, a mesma perseverança até o fim. Amém? E para quê? Para que possamos ter a completa certeza da nossa salvação. Completa certeza da nossa salvação. E voltando lá para Lucas 3, para a gente já ir concluindo a mensagem. Então, quando João Batista exortou aquele povo que eles tinham que produzir frutos dignos de arrependimento, quando João Batista exortou aquele povo que não bastava ser religioso, não venha me dizer que vocês são filhos de Abraão não, que até dessas pedras aqui Deus transforma filho de Abraão, ou seja, não venha me dizer que vocês são judeu, que vocês têm a lei, que isso aí não resolve não. E para o nosso contexto aqui, não venha me dizer que você é evangélico, que você leva a Bíblia, que isso aí também não resolve o seu problema não. A questão é, produzam frutos dignos de arrependimento. A questão é que a raiz já está posto, a machado já está posto à raiz das árvores. E quando João Batista disse isso, meu irmão, aconteceu algo tremendo no meio daquela multidão. Foi o que aconteceu. O povo temeu. O povo temeu. O povo olhou para João Batista, verso 10, olha aí. E a multidão o interrogava dizendo: que faremos, pois? Que eles estão dizendo? João Batista, agora o que você pregou entrou no coração, agora nós ficamos não com medo, mas com temor. Agora nós queremos obedecer, mas o que vamos fazer? Eu acredito, irmão, que esse mesmo sentimento deveria entrar em nós hoje. Mesmo sentimento. A multidão estava lá, a raça de cobra venenosa, de repente o povo ouvia aquilo. Rapaz, isso não está para brincadeira não. João Batista, o que é que a gente faz então? Não é bonito isso? Lembrou daquele jovem rico? Chegou para Jesus, que coisa bonita. Bom mestre, o que eu faço para me salvar? O que eu faço para me salvar? Bonito. Mas a questão é, perguntar a João Batista, o que faremos? Ou perguntar para Jesus como jovem rico, o que fazer para ser salvo?
Isso é interessante. Mas a pergunta é: se realmente está disposto a fazer o que ele vai mandar? João Batista podia perguntar àquela multidão: vocês estão perguntando o que é que vocês fazem? Vocês estão dispostos mesmo a obedecer? Então eu vou dizer o que Jesus falou para aquele jovem rico: está disposto mesmo a ouvir? Então pega o que você tem, venda e dê para os pobres, aí você vai ser salvo. Aquele jovem era judeu. Ele pensou o seguinte: Jesus é judeu, ele crê na lei, ele prega a lei, ele crê na lei, e eu guardo a lei, então eu já sei que ele vai mandar eu guardar a lei, então eu já guardo a lei, então eu estou salvo. E aquele jovem foi chegar para Jesus e falar isso, achando que Jesus, e Jesus até pergunta: você conhece a lei? Conheço. Não matará, não furtará, não adulterará. Não, tenho guardado isso desde que eu era menino. E Jesus disse: muito bom. Aí está faltando uma coisa. O quê? Tire do seu coração que está em primeiro lugar e coloque Deus na frente. Tire do seu coração que está tomando a frente de Deus e deixa Deus ser o primeiro lugar na sua vida. Aí você vai ser salvo. Quando Jesus falou isso, meu irmão, a Bíblia diz que o jovem baixou a cabeça e foi embora. Perguntou. Como é que diz? Pergunta o que quer e ouve o que não quer. Não é momento por aí o negócio? Perguntou o que quer, ouviu o que não quis. Mas ainda bem que ele perguntou, porque aí ficou para nós o ensinamento. Então o Senhor diz para nós hoje, irmão: tira o que está em primeiro lugar na tua vida e coloca Deus, você vai ser salvo. A Bíblia diz assim, Eclesiastes: não há limite para se escrever livro, o muito estudar enfada a carne. O dever de todo homem é temer a Deus. Esse é o dever de todo homem: temer a Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Deus quer estar em primeiro lugar na sua vida. E aí João Batista falou para a multidão: o que é que a gente faz? João Batista foi e diz no verso 11. Vamos lá ler. João Batista do verso 11. Respondeu-lhe João Batista e disse: quem tiver quantas túnicas? Quem tiver 10 túnicas, pegue uma e dê para o seu companheiro. Foi isso? Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Preste atenção. Quem tiver 2, reparta com quem não. Olha aí, aprende aqui. Para nós aprendermos a ajudar os que não têm, porque ele falou aqui para ajudar quem não tem. Para nós ajudarmos a quem não tem, não precisa a gente ter muito. Porque se João Batista tiver, você tem 10 túnicas, então dá uma para o teu amigo que não tem nenhuma. Você tem 2 túnicas, então você já tem uma sobrando. Não é bem que está sobrando, porque às vezes o cara usa uma, depois parece, quando vai lavar aquela, precisa da outra, né, irmão? Mas você já tem uma, o outro não tem nenhuma, então pega uma e dá para ele, e fica com uma também. Pronto. O que ele ensinou aqui? Não sejam apegados aos bens materiais, estejam dispostos a ajudar os irmãos necessitados. Perguntaram o que era para fazer para ser salvo? João Batista está respondendo. Depois ele diz: e quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. Ou pastor, eu queria tanto ajudar aquele irmão que está precisando, mas eu só tenho 2 quilos de arroz lá em casa. Dê 1. Ou pastor, eu queria tanto ajudar aquele irmão aí da feira, mas eu estou só com 1 quilo de arroz lá em casa. Dê a metade. Não é isso que ele está ensinando aqui? Mas só dê a metade, pastor, pelo amor de Deus, onde é que eu vou arrumar outro? Deus é o nosso provedor. Deus sustentou Israel no deserto 40 anos, dando água onde não tinha água, dando pão onde não tinha pão e dando carne onde não tinha carne. Deus é o nosso provedor.
Eu não preciso ter medo de estender a mão para o meu irmão, mesmo que eu tenha pouco, mas eu não preciso ter medo, porque Deus garante que Ele não vai deixar faltar. Eu não estou pregando teologia da prosperidade, irmão, pelo amor de Deus, você já sabe que eu não prego isso. Deus é o provedor. Deus é o provedor. Agora, ele diz no verso 12: chegou também os publicanos. Agora o camarada chegou lá, tinha emprego esse. Publicano era um cobrador de impostos. O costume deles qual era? O governo dizia: ô publicano, vai lá, aquele camarada lá está vendo R$100 de imposto. R$100? É. Aí o publicano chegava lá e dizia: ei meu camarada, eu estou aqui em nome do governo, eu vim cobrar seu imposto. Quanto é? R$200. Era isso que eles faziam. Aí ele pegava os 200, botava 100 no bolso dele, e os outros 100 chegavam lá. Está aqui, o homem mandou o imposto, entregava. Sendo que ele tinha sido corrupto. E quando eles chegaram, os publicanos, no verso 12, para ser batizados, disseram a ele: mestre, o que nós vamos fazer? E João Batista disse: não peçam mais do que aquilo que vos está ordenado. Ou seja, se o que vocês têm que cobrar é R$100, então cobre apenas os R$100. Irmão, eu percebi que tem malandragem em todo canto. Eu passei num posto um dia, eu comprei uma garrafa d'água lá com gás, R$2. No outro dia eu passei, tinha um frentista lá, o cara cobrou 3. Não tem notinha fiscal, não tem nada. Aí o cara faz o quê? Dá R$2 pro caixa do posto e bota o outro R$1 no bolso dele. No fim do dia, se ele vender 10 garrafas d'água, ele tem R$10 a mais no bolso dele. É um corrupto. Ele dá o preço para um, o preço aqui é um, outro preço é outro, e dá o outro preço para outro. Ele disse: não, vocês cobrem aquilo que é justo. Amém? Cobrar o que é justo. Cobrar o que é justo. Uma coisa que eu vejo assim no Brasil, irmão, é que o Brasil é um país de leis injustas. Por exemplo, tu tem o teu carro, está desempregado. Aí tu tem uma oportunidade de fazer lotação. Pô, eu vou para o interior fazer lotação. Aí pega teu carro, vai para o interior fazer lotação, vai e volta, levando gente, está desempregado, precisa. É o seu carro, você está pagando IPVA, está pagando os impostos em dias. Pronto. Mas a lei do Brasil diz que isso aí é o quê? Isso é crime, é desonestidade. Não pode. Lei injusta, irmão. Lei injusta. Aí eu acho interessante que eles não botam lei para colocar limite de porcentagem de lucro. O cara faz aqui um troço qualquer, é R$1.000, pronto. R$1.000. Ele gastou R$10, vai botar R$1.000. Era para ter uma lei, para dizer: opa, meu amigo, você não pode vender isso por R$1.000, não. Você tem que vender isso aí mais barato, num preço justo. Você gastou 10, como é que você está vendendo por 1.000? Venda pelo menos por 20, você está ganhando outros, não está bom não esse lucro já? Leis injustas. Então, ele diz que nós temos que não peça mais daquilo que está ordenado. Ele ensinou que a gente tem que ser o quê? Pessoas justas. Pessoas justas. Justas. Eu já estou cansado de falar sobre isso aqui para a igreja. Eu vou vender um carro. Irmão, você sabe que o carro está todo quebrado, o motor já vai bater. Rapaz, o carro é novo. O carro é novo demais. Não, rapaz, você é louco, o carro está aí. Olha aí, o carro aí, ó. Rapaz, é mesmo, o carro está bom, vai-se embora. Aí você ainda sai falando: peguei um besta ali. Aí daqui a pouco o cara quebra o carro, volta com um revólver e planta bala na tua cabeça, Deus o livre. Aí você pegou um besta, né? Ó, não, filho, você vai vender o carro? Rapaz, o carro tá bom, mas eu acho que ele está precisando disso aqui e daquilo ali. Isso aí é o que eu sei. Se tem mais alguma coisa, aí eu não sei. Entendeu? Você está sendo justo. Então ele está nos ensinando a sermos pessoas justas. Amém, pessoal? No verso número 14: e uns soldados interrogaram também, dizendo: e nós o que vamos fazer? Aí João Batista disse o quê? Rapaz, você não pode ser policial não, pai, isso é errado. Não. Ele disse assim: olha, ninguém trate maus, e nem defraudeis, e contentai-vos com vosso soldo.
Ele não impediu os camaradas de ser soldado, não. É uma profissão de guerra, de luta, de batalha. Agora, ele ensinou o soldado a ser honesto. Ele disse ao soldado aqui o quê? O que vocês vão fazer? Não trate mal ninguém não, meu amigo. Se for pegar alguém, trate ele direito, trate ele de uma forma correta, como um ser humano. Trate ele de uma forma justa. Não trate mal não. E outra coisa, não defraude ninguém. O policial chega lá na beira-mar, vamos dizer, aí está cheio de malazinho lá, fumando maconha, com pedra de crack. Os policial chega lá, não prende ninguém, dá só um baculejo, toma o que os caras têm e bota no bolso, vamos merendar. Corrupto. Por que o cara não pode ser um policial honesto? Lógico que pode, irmão. Tem crente na nossa igreja que é policial. E o cara tem que aprender a ser honesto. Se o cara está lá usando droga, se é para aprender, prende, mas não vai pegar o dinheiro do cara não, rapaz. Se pegar o dinheiro do camarada, leva para a delegacia e bota lá em cima da mesa do delegado. Não vai pegar o dinheiro do cara para ir tomar sorvete, para ir comer sanduíche. Desonestidade. A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, fique satisfeito com o trabalho de vocês, é isso que ele disse. Então, queridos, os 4 conselhos que João Batista deu, eles podem abranger muita coisa. Nesses 4 conselhos nós vemos aqui princípios de honestidade, de ser justo, de ser correto, de não tratar ninguém mal, de não fazer o mal a ninguém. Ele ensina aqui princípios de vida que nós devemos ter no nosso cotidiano. E isso por quê? Porque por temor à palavra de Deus, e porque não queremos mais ser raça de víboras, que ouve a palavra, mas não pratica. Nós queremos ser de fato homens e mulheres de Deus, que vivem o que estão aprendendo, que praticam, que o Evangelho se tornou uma prática de vida para nós, com amor, com zelo e com temor. Amém? Então, se nós queremos ser salvos, porque tem que girar em torno disso, tem que girar em torno de salvação. Eu podia dizer aqui, se você quer receber sua bênção, então ande direitinho. Se você quer receber sua vitória, então vá direitinho. Se você quer ser salvo, você quer ser livre da condenação, quer salvar a tua alma do fogo que queima para a eternidade, se você quer andar com Cristo na eternidade, então se arrependa e produza frutos dignos de arrependimento. Viva, seja uma nova criatura, deixe Deus operar um novo nascimento em você. Não endureça o coração. Se ouviu a voz do Espírito Santo em algum momento, então ele diz: não endureça o vosso coração quando ouvirdes a voz do Espírito Santo. No que Deus falou contigo, deixe Ele fazer a transformação na sua vida.